Boa noite, queridos. Paz de Deus. Bom, não vou me apresentar que estou em casa, né? Tá tudo certo já, né? Quero dizer duas coisas importantíssimas. O primeiro, que eu estou querendo ser radical já faz um tempo, não deu certo ainda. Mas eu já bati um papo com o pastor Eliseu já há bastante tempo sobre isso. Estou na visão. Tá? Vamos ver se a gente... Outra coisa muito importante, irmãos. Espera aí que o meu iPad ficou maluco. Volta. Calma aí, irmão, calma aí. Outra coisa muito importante que foi falado aqui hoje e eu quero reforçar. Aqui tem um pastor que faz terapia e que adora fazer terapia, irmão. É muito bom. Eu vou te dar um motivo espiritual para você fazer terapia que não é espiritual. Assim, pastor, você vai confundir minha cabeça. Porque às vezes a gente mistura as coisas, né? E o que é espiritual tem que ser tratado no âmbito espiritual. Aquilo que não é espiritual, no âmbito que não é espiritual. Mas eu quero te dar um motivo espiritual para você fazer terapia. Irmão, quando você entender que você não é dessa terra, quando você entender que Deus te chamou para a eternidade e para a eternidade, viver nessa terra é tão complicado que você vai precisar de terapia para te ajudar a viver aqui. Porque é uma ferramenta de Deus, é uma ferramenta na qual Deus entregou aos homens. Alguns segredos Deus guarda para Ele, mas alguns segredos Deus entregou aos homens. Assim como a medicina, também a psicologia, a terapia, Deus entregou aos homens para ser servido na humanidade. E eu creio que Deus quer levantar mais psicólogos, mais psiquiatras, mais terapeutas que têm o projeto de Deus na sua vida para abençoar essa geração. Então, se eu puder te falar aqui do púlpito agora, com a autoridade de quem vai estar ministrando a palavra de Deus, não tenha isso como preconceito na sua vida. Pelo contrário, isso é ferramenta de Deus para essa geração, para a sua vida, para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar com você a palavra de Deus. Eu sei que vocês estão no mês de Setembro Amarelo, essa campanha mundial, né, de combate ao suicídio. E o tema hoje da palavra que me foi dado, esse desafio, é celebrando a vida. E eu acho que Deus deu um dia aqui abençoado, porque está uma unção de celebração, de festa aqui, né? Sim ou não? E não é porque o meu time foi campeão, hein? Não é isso. É porque nós estamos conectados no céu. São Paulo, né, gente? Foi só piada. Já estou curado, já passou. Eu não ligo muito mais. Querido, abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 146. Eu prometo que eu vou ser objetivo hoje, porque é uma palavra realmente objetiva que Deus colocou no meu coração. Eu já vim aqui, já preguei já há bastante tempo. E hoje Deus colocou no meu coração algo que eu creio que vai ser muito objetivo para o teu coração. Eu sei que vocês estão sendo ministrados aí todos esses dias e ainda serão mais uns dias dentro desse tema. E Deus tem, creio que, falado muito ao coração de vocês. Eu quero começar falando um pouco desse tema de celebrar a vida. Quem está feliz com Jesus aí? Jesus é lindo demais, né? Então eu quero começar lendo esse texto com você no Salmo 146. Deus colocou esse salmo no meu coração para nós iniciarmos essa ministração. O salmo já começa assim: Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustenta o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele é o nosso Deus e a Ele toda a glória, toda a adoração, para todos sempre, amém? Glória a Deus. Celebrar, irmão, o significado de celebrar, comemorar, festejar, mas também significa lembrar. Quando nós festejamos algo, quem gosta de festejar o aniversário aí? Eu fico um pouco na minha no meu aniversário, não sou muito de festa, não. Eu gosto mais da festa dos outros do que das minhas. Quem é assim? A gente é mais tranquilo, né? A gente gosta de celebrar a festa dos outros, é legal também. E quando a gente está comemorando aniversário, a gente não apenas está festejando, comemorando um ano que se passou, um ano que vai iniciar, esperanças se renovam, mas também nós estamos lembrando, principalmente, que os anos estão passando, que nós estamos ficando mais velhos, que a coluna daqui a pouco não vai... Os meninos fizeram dançar ali, vocês vão pagar ainda, tá? O pastor já está chegando aos 40, irmão. Daqui a pouco já não tem mais coluna. O Geraldo veio comigo hoje, levanta a mão, Geraldo. Geraldo é nosso líder de diáconos lá na igreja. E ontem nós fomos padrinhos de casamento, nesse calor, irmão. Estava lá, terno e gravado. E ficamos, acho que 1h30 em pé assim. Aí você fica posturado. Eu cheguei lá, falei pro Geraldo, a minha coluna estava pedindo, troca. Não tem mais outra, né, irmão? Tem que cuidar dessa. Então, quando nós vamos celebrar algo, nós não apenas estamos festejando, estamos celebrando, comemorando, mas nós estamos também lembrando de algo. Vem à nossa memória, seja uma conquista, seja um ano de vida, seja a conquista de alguém, um ano de vida de alguém, seja um marco importante nas nossas vidas. Às vezes nós não conquistamos nada, mas comemoramos porque é uma data especial. É uma data importante, um aniversário de casamento, talvez o aniversário do seu filho. Não é a sua data, mas é a data de quem você ama, de quem você está perto. E aquilo tem um significado para você, para mim especial. Amém ou não? E Deus quer nos ensinar hoje a celebrar a vida, irmão. Nós somos um povo que celebramos muito ao Senhor e isso é tremendo. É um povo que celebra. Nós somos e devemos ser um povo que celebra a Deus. Mas Deus também quer que nós celebramos a vida. Deus quer que você celebre a sua vida, sabia disso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus quer que você celebre a sua vida. Irmão. E eu quero compartilhar com você 3 aspectos da vida aqui, que o Senhor deseja que eu e você comecemos de agora a celebrar todos os dias, a dar valor, a lembrar, a festejar esses aspectos. Abra sua Bíblia comigo e fica com ela aí, porque a gente vai passear um pouco por ela. Abra comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em algumas traduções tem, o homem se tornou uma alma vivente. Quem tem essa tradução aí? A maioria, né? Tem alma vivente. Deixa eu te falar, o primeiro aspecto da vida, eu queria que você guardasse isso no teu coração, é o sopro, o fôlego de vida. Irmão, o primeiro aspecto que eu e você precisamos celebrar, precisamos ter consciência, lembrar todos os dias, é o fôlego de vida. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor soprou nas nossas vidas o fôlego. É porque eu e você nós estamos aqui porque temos o fôlego de vida. Hoje nós tivemos uma ministração também, Setembro Amarelo na nossa igreja, e a Cláudia que estava ministrando falou que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida. Uma pessoa desiste de viver a vida.
uma pessoa desiste do fôlego de vida que ela tinha, ela simplesmente desativa aquilo que foi ativado por Deus. Eu quero te dizer que todos os dias, pela manhã, quando nós acordamos, nós validamos que temos em nós o fôlego de vida, o sopro de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos de agradecer, e esquecemos de celebrar, esquecemos de festejar, esquecemos de lembrar que nós temos algo que é o start de toda a vida, é o fôlego, é o sopro de Deus sobre nós. Quem tem dívida aqui, irmão? Levanta a mão, não precisa, não. Quem tem alguma dor aí, levanta a mão, não precisa também não. Quem tem problema, vixe, irmão, então levanta os três. Não, a gente tem tudo isso. Mas você não consegue resolver nada disso se você não tiver o fôlego e o sopro de vida de Deus. Se você amanhã simplesmente não levantar, se eu amanhã simplesmente não levantar, acabou os problemas, acabou as dores, acabou tudo. Se amanhã o nosso fôlego de vida, ele simplesmente se for, se Deus resolver nos levar por algum motivo, né? Porque Ele nos ama tanto que muitas vezes Ele nos quer para perto dEle, simplesmente o teu fôlego de vida se foi. Então acabou os seus problemas, acabou as dores, acabou as dívidas, vai ficar para quem ficar. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que o contrário, toda vez que você levanta, você abre os seus olhos e você respira, o fôlego de Deus, o fôlego de vida sobre a tua vida se renova. E aí você pode se preocupar com o que você vai fazer com as dores, com as dívidas, com os problemas, com o que você vai fazer com a tua vida. Mas às vezes a gente está tão preocupado com o que a gente vai fazer da vida que esquece de celebrar a vida. E quando nós esquecemos que nós temos uma dádiva, que é a vida, que é o fôlego, então sabe o que a gente faz com a nossa vida, irmão? Olha para a pessoa que está do seu lado aí com muito carinho e fala assim: nada. Porque o fôlego de vida tem a ver com propósito. Olha o que a palavra diz em Gênesis 1, 26. Não precisa abrir, só preste atenção. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Escute, o fôlego de vida de Deus, a referência da vida que se manifesta em mim e em você todos os dias, tem e está ligado com o seu propósito de vida. Então quando nós acordamos e nós percebemos que nós estamos vivos, que nós estamos respirando, que nós podemos levantar da nossa cama, então isso tem a ver com viver o nosso propósito. O que muitas vezes acontece comigo e com você é que nós acordamos preocupados com tantas coisas que esquecemos de festejar, de celebrar a vida que há em mim e há em você. Uma vida que ela é temporária, um dia ela não vai estar mais, nós não vamos viver mais nessa terra um dia. Então sabe o que acontece? O propósito no qual Deus nos deu para viver aqui também não vai existir. Então o que Deus está chamando a nossa atenção agora é, olha, preste atenção, o primeiro aspecto da vida, que é o fôlego, que é a alma vivente, que tem a ver com a sua alma, que tem a ver com você levantar todos os dias, você acordar, você respirar, isso está intrinsecamente ligado com o seu propósito de vida, com aquilo que Deus quer que você viva. Por que muitas vezes nós não celebramos essa vida? Porque nós estamos tão presos àquilo que nós precisamos fazer, que não celebramos algo que Deus nos deu com maior importância, que foi o sopro. Quem se preocupa com os filhos aqui, irmão? Quem é pai e mãe sabe. Mas olha que interessante, se você já viajou de avião, você pode ter essa experiência. Quando a aeromoça, o comissário, eles estão explicando o uso da máscara, um detalhe chama a atenção, porque ela fala assim: coloque primeiro em você e depois em quem está do seu lado. Não importa quem seja, se é uma criança, se é um idoso, se é um adulto, coloque primeiro em. Se você não entender que dentro de você há um sopro de Deus, há um fôlego de vida, então essa vida não vai ser gerada em outras pessoas. Então você não pode cuidar de ninguém se você não estiver cuidando daquilo que Deus te deu. E eu acho que Deus está chamando a nossa atenção hoje. Cuide daquilo que eu te dei.
Porque essa vida um dia não vai existir mais, irmão. Se eu pudesse te fazer uma pergunta agora, que vai tocar o teu coração, para que você saia daqui pensando nisso, é o que você tem feito com a vida que Deus te deu? O que você tem feito com o sopro de Deus sobre você? Porque aquilo que nós fazemos com a vida que Deus nos deu, está relacionado com como nós nos comportamos com o propósito que Ele nos deu. Deus não criou o homem, irmão, porque Deus não tinha o que fazer. Estou tranquilo aqui hoje, um domingão, vou criar o homem. Não. Deus criou o homem para 2 fins. O primeiro, para se relacionar com Ele. E o segundo, para exercer influência e governo sobre a terra. Então, os maiores propósitos de Deus na minha e na tua vida é, primeiro, a relação minha e sua com Deus. E segundo, você gerar influência para outras pessoas. Ou seja, a vida que Deus depositou em você, Ele quer que você gere em outras pessoas. Mas para isso você tem que ter a consciência de que sobre você há o sopro, há o fôlego de Deus. Todos os dias, irmão. Quando você acordar, quando você se entender, sabe, parar. Às vezes a gente está numa correria tão grande no nosso dia a dia. E às vezes você para e fala assim, peraí, gente. Tem tanta coisa me batendo de um lado para o outro. Quem já assistiu aquele filme Rock 4? Eu fui assistir essa semana, minha esposa não tinha assistido, Carlos. Eu falei, não é possível. Está errado. Se eu soubesse, não tinha casado. Não, brincadeira. Vem aqui. Aí tem hora que a gente parece o Rock, né? Você apanha, irmão, vem pancada de tudo quanto é lado. Mas você está vivo, você está respirando. Você está vivo, você está respirando. Fala uma pessoa com o seu lado, sacode ela e fala, cara, você está vivo. Fala assim, tem esperança para você amanhã, hoje, você está vivo. Ei, se você está vivo, o projeto de Deus ainda não terminou para você. Então celebra a vida, porque você ainda está vivo. E se você está vivo, ainda tem o que fazer nessa terra, irmão. Aleluia! Se você está vivo, ainda tem o que fazer nessa terra, ainda tem esperança, irmão. Eu acredito muito que muitas pessoas, elas tiram a própria vida por 2 fatores. Tá, os profissionais aqui, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me corrigir tranquilamente. Mas uma, porque existe uma dor que elas querem cessar. E outra, porque elas não entenderam que elas têm propósito. Irmão, porque a coisa mais difícil é você querer voltar para trás quando você tem propósito. Quando você tem claro o teu propósito, quando você está conectado com o teu propósito. Você até quer desistir algumas vezes. Tem hora que minha mulher fala assim, rapaz, essas agendas que você faz aí é louca, você não tem juízo. Esses dias eu saí de sexta-feira da tarde, pastor Cláudio, fui para São Pedro pregar. 3 horas de viagem, sozinho, voltei, 3 horas de viagem. Aí acordei 6 horas da manhã, cheguei em casa 1 hora da manhã, acordei 6 horas da manhã do outro dia. Embarquei para Campo Grande, 5 horas de viagem para o interior do Mato Grosso do Sul. Preguei, dormi 3 horas, voltei 5 horas de viagem, peguei o voo de volta, vim para São Paulo. Ela falou assim, você é louco. Você não cansa, não? Eu falei, canso. Sua semana, às vezes você não fica acabado, não? Fico. Falou, então por que você faz isso? Cara, porque eu tenho propósito. Ela fala brincando, mas puxando a minha orelha, porque às vezes eu faço umas loucuras, irmão, como essa. Quando você tem propósito, às vezes você quer tirar o pé, irmão. Você quer até deixar de lado. Mas quando você lembra quem que te chamou, quando você lembra o propósito de quem te chamou sobre a sua vida, que é o propósito de Deus sobre você, então é isso que não vai te fazer abandonar. É isso que vai te fazer segurar a onda. Porque muitas vezes a gente quer desistir, irmão, porque essa vida não é fácil. Lembra que eu falei de que viver nesse mundo a gente precisa de terapia mesmo? E precisa, porque não é fácil. Mas quando a gente entende que sobre a nossa vida existe propósito, que Deus nos criou para um propósito, irmão, a gente não está aqui à toa. Deus não nos criou para viver nessa geração à toa. Existe um propósito, uma missão de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, diminui drasticamente, muitas vezes, a dor que nós temos em nós. Diminui drasticamente o nosso desejo de parar em meio às circunstâncias, às dificuldades.
Porque se Deus nos deu vida, se Deus nos deu fôlego, o sopro todos os dias, é porque você precisa cumprir algo. E se eu puder te dar um conselho hoje, aproveite o fôlego de vida que Deus te deu, para que você cumpra o teu propósito e a tua missão nessa terra. E o teu propósito e a tua missão começa em amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Lembra que Jesus resumiu? Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você está aqui, irmão, nessa terra ainda, se você ainda tem sobre você o fôlego de vida, o sopro, é para amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Abre comigo em João 14, 6. A palavra diz assim, os irmãos acharam? Uma palavra conhecida diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente sempre costuma falar que ninguém vai ao Pai, né? Jesus fala, ninguém vem ao Pai. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você a respeito de celebrar a vida, é a vida espiritual. Irmão, quando Deus cria o homem, Deus tem uma relação com o homem íntima. Mas o pecado nos afastou de Deus, o pecado trouxe morte para a nossa vida espiritual. Então, durante muito tempo, o homem ele se viu longe de Deus. A presença de Deus habitava em alguns lugares, estava sobre algumas pessoas, em algum momento da história. Mas o homem não tinha uma relação com Deus mais. E a palavra diz que Jesus vem, e quando Jesus morre na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida, Ele traz para mim e para você uma reconexão com Deus. Ele nos conecta novamente à presença de Deus. Ele nos traz uma conexão com Deus que foi perdida lá no Éden. Nós cantamos uma música que fala que o meu orgulho me tirou do jardim. Mas a humildade, porque fez Jesus morrer na cruz pelas nossas vidas, colocou o que em mim? Ou seja, o lugar da presença, o lugar da intimidade, na qual o homem foi banido pelo pecado, hoje habita dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo de Deus, através da morte de Jesus na cruz. E o segundo aspecto da vida que eu e você precisamos entender, lembrar, comemorar, festejar, é que eu e você hoje vivemos conectados no trono da glória de Deus. Porque a palavra diz que quando o Senhor morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Então agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso ao Senhor através de Jesus Cristo. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Irmão, isso é muito importante, isso é muito prescindível para a vida cristã. Estarmos conectados com o nosso Deus, com o nosso Pai. Essa é a vida que Jesus veio nos trazer. Através dele nós temos vida. Olha o que a palavra diz aqui em 1 Coríntios 15, 45, preste atenção. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, ou uma alma vivente. Nós lemos isso, sim ou não? O fôlego de vida, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último homem, um espírito vivificante. Aqui ele está falando só a referência a Cristo. Não foi o espiritual que veio antes, mas foi o natural, Adão. Depois dele o espiritual. E o primeiro homem era do pó da terra, e o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, mas os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem celestial. Olha o que Jesus está falando. Antes, nós éramos apenas uma alma vivente. Nós apenas estávamos vivos, o fôlego de vida estava sobre nós. Nós até tínhamos propósito, mas não tínhamos em Deus uma identidade. Então Jesus vem e morre pelas nossas vidas na cruz do Calvário e nos conecta novamente ao trono da glória de Deus. Fala para o teu irmão aí, fala assim: Jesus te reconectou ao Pai. Aleluia.
Irmão, quem já foi num lugar assim e o celular não conectava à internet? É desesperador ou não? Rapaz, outro dia eu estava no laboratório pegando a confirmação, querendo pegar a confirmação da carteirinha para fazer um exame, e não pegava o celular, e eu não sabia o que fazer. Você fica simplesmente de mãos atadas. Você não consegue fazer nada. E assim é com a minha vida e com a sua. Não adianta ter propósito se nós não estamos conectados nele. Porque propósito sem a conexão em Deus não vai adiantar de nada, irmão. Ele nos deu sim o fôlego de vida. Ele nos deu um propósito para vivermos todos os dias. Mas para que isso funcione na minha e na tua vida, nós precisamos estar conectados nele. E Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele nos trouxe a vida. E esse aspecto da vida espiritual, nós precisamos celebrar, irmão. Nós precisamos lembrar. E como nós celebramos a vida espiritual, irmão? Todos os dias na presença do Pai. É o devocional, é a intimidade, é a vida dia a dia com Deus. É a forma de celebrar. Quem é casado sabe disso, irmão. Se você for falar com a sua mulher ou com o seu marido só uma vez por semana, vai dar ruim. Vai dar ruim. Por que às vezes a gente faz isso com Deus? Porque às vezes a gente só quer falar com Deus uma vez por semana. Porque a nossa relação com Ele muitas vezes é quando nós precisamos de algo. Irmão, quem conseguiria viver com alguém dentro da sua casa que só fala com você quando precisa de algo? Com carinho, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: esse aí é você, irmão. Pode falar para mim, fala: esse é você, pastor. Vai dar ruim. A vida espiritual, esse segundo aspecto da vida que eu e você nós precisamos celebrar, a vida espiritual, ele tem uma relação com a nossa identidade. O fôlego tem uma relação com o nosso propósito. Se nós acordamos todos os dias, nós temos um propósito a cumprir, amém? A vida espiritual tem a ver com a nossa identidade. Ele nos reconectou ao Pai. E reconectados ao Pai, nós temos uma identidade de filho. Olha o que 1 João 3 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai. Nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Preste atenção, você é filho de Deus. E o segundo aspecto da vida, a vida espiritual, está sobre você porque a sua identidade é de filho. E quem é filho celebra a vida do pai, sim ou não? Meus filhos vão fazer 4 anos daqui a pouco. Estão pentecostal. Cada vez que eu venho aqui, eles estão mais pentecostal. Estão ficando mais pentecostal. Eles podem dirigir? Óbvio que não. Até tentam. Papai, pode dirigir? Aqui no colo do papai um pouquinho. Por que eles não podem dirigir? Porque eles não têm idade para isso. Mas suponhamos que eles tenham idade. Quem aqui tem um filho de maior de 18 anos? Que mora com você? Ele é habilitado? É habilitado? Ele dá trabalho? Não. Dá trabalho? Dá muito trabalho para mamãe e papai? Não? É bonzinho? Mamãe, você confiaria o teu carro, a tua casa, talvez as tuas finanças na mão do teu filho? Seja sincera. É uma dinâmica aqui, seja sincera. Vai dar ruim, hein? Por que eu perguntei isso? Porque todo pai e toda mãe não tem nenhum problema em compartilhar aquilo que é seu com um filho que anda segundo o coração dos seus pais.
Um filho que tenha confiança dos seus pais. Um filho que verdadeiramente assumiu a sua identidade de filho. Imagina se o seu filho só chegasse em você se ele precisasse de alguma coisa. Você ia compartilhar? Mesmo sendo pai e mãe, irmão. Tem uns pai e mãe até que faz. Eu não faria. Posso falar isso hoje, mas aí, com os 3 anos lá, eu já fico assim para eles: o que vocês querem? Não, só vai vir aqui, só quer dar abraço para querer balinha? Sai daqui, irmão. Vai para lá. Quero o seu abraço verdadeiro, não vem com essa não, já estou ensinando de agora. Quer balinha, dá um abraço, vem todo carinhoso. Eu quero te dizer que quando você assumir sua identidade verdadeira de filho, quando a vida de Deus estiver sobre você, a sua vida espiritual estiver conectada com Deus, não há problema nenhum de Deus compartilhar com você aquilo que é dele, irmão. A vida espiritual, a conexão com Deus, faz com que as bênçãos de Deus estejam sobre as nossas vidas. Mas Deus não vai liberar bênçãos sobre nós se nós não estivermos conectados com Ele. Se você estiver conectado com Ele, então você pode fazer o download de todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões. Se Ele já nos abençoou, então já está liberado. Mas por que a gente não consegue assumir isso? Não consegue fazer o download espiritual disso? Não consegue viver isso? Porque muitas vezes a nossa conexão com o Pai, ela não está estável. Sabe aquela conexão do Wi-Fi que você pega, não pega, você está tentando fazer uma videoconferência, aí você tem que desligar, porque o sinal está fraco. Como que está o teu sinal com Deus? Porque às vezes a gente quer exigir de Deus algumas coisas, mas como está o nosso sinal com Deus? Esses dias, irmão, eu entrei em uma crise espiritual, cara. A gente tem isso. Passei um tempo, fiz um propósito com Deus e achei que Deus ia fazer alguma coisa no final do propósito. Eu achei, Deus não prometeu nada, mas eu achei. Aí acabou, eu falei: ei Deus, estou esperando. E Deus, silêncio total, irmão. Falei: Deus, não é possível, cara. Fiz um propósito aqui, Deus não vai responder. Aí entrei em crise uns dias. Falei: não é possível. Não, Deus está de brincadeira comigo. Porque às vezes a gente é humano, irmão. Desconstrói essa questão de que a gente é santo. Nós somos humanos. E nós precisamos ser humanos diante de Deus. Nós precisamos ser reais diante de Deus. Ser naturais como nós somos. A nossa relação com Deus precisa ser legítima. Deus, o Senhor não me respondeu. Eu fiquei magoado com Deus, irmão. Fiquei chateado, pastor. Aí até que Deus, aí você vai se acalmando, Patrícia, você vai passando por uns dias, Deus vai falando assim: você parece uma criança mimada, né? Porque eu não fiz o que você quis, eu não dei a balinha, então você ficou assim. Aí eu falei: como que está o meu sinal? Porque se eu só ligo o Wi-Fi para falar com alguém que eu não tenho relação, o sinal está fraco, então vai tremer. Então talvez aquilo que Deus precisava responder não chegou porque eu não estava preparado, o sinal estava fraco. O que Deus me ensinou com essa crise, queridos? Deus não quer só o teu propósito. Deus não quer que você fale com Ele só quando você precisa. Deus não quer só uma relação sua com Ele quando te falta algo, por necessidade ou por desejo. Ele quer que seja real a tua relação com Ele. Ele quer que eu e você assumamos a nossa identidade de filho. E o filho não conversa com o pai somente quando quer, quando precisa de algo. Não deveria, pelo menos. Certo ou errado? Amém? A palavra de Deus diz assim em João 6, no versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A tua vida espiritual está em Deus. O segundo aspecto que você precisa comemorar, festejar e lembrar é que Ele te conectou a Deus. E essa vida espiritual você precisa valorizar todos os dias. Amém? Glória a Deus. Abra comigo aí em João 3,16. Um dos textos muito conhecidos da palavra.
E eu estou caminhando aqui já para o final. A palavra de Deus assim diz: porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha. Primeiro aspecto, fôlego de vida. Aquilo que Deus soprou sobre você e te faz levantar da cama todos os dias e viver o teu propósito. Segundo aspecto, a vida espiritual. O que Jesus na cruz fez para te reconectar com Deus. A sua relação, que tem a ver com a sua identidade de filho. E terceiro aspecto da vida, a vida eterna, que tem a ver com o destino para onde Deus quer te levar. Porque Ele não morreu na cruz apenas para nos reconectar ao Senhor. Ele morreu para nos reconectar ao Senhor, mas para nos dar um destino eterno. Ah, se eu fosse você, eu glorificava a Deus por isso. Eu não sei se você pensa nisso, irmão, mas nós precisamos retomar a nossa consciência de que nós não somos dessa terra. Que Ele nos criou na eternidade e para a eternidade. Que nós estamos aqui, o nosso fôlego de vida, ele é temporal. Ele não é eterno. Mas o propósito de Deus sobre as nossas vidas, ele é eterno. E esse propósito, ele nos deu um destino. E esse destino é morar com Ele na glória um dia. Terceiro aspecto tem a ver com o nosso destino. João 6, no versículo 37, ainda diz assim: todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. 1 João 2 diz assim no versículo 24: quanto a vocês, cuidem daquilo que ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O terceiro aspecto que eu e você precisamos reter na nossa mente, precisamos lembrar, precisamos festejar, é a vida eterna que Ele nos entregou, que Ele nos deu e que Ele nos prometeu, irmão. Deixa eu te falar como você celebra o fôlego de vida, todos os dias agradecendo a Deus, fazendo valer a sua vida. Olha para quem está do seu lado e faça valer a sua vida. Falei para ele, faça valer a sua vida todos os dias. Isso é honrar o fôlego de vida de Deus sobre a tua vida. O segundo aspecto, a sua vida espiritual, é quando você está em constante conexão com Deus. Quando você se conecta com Deus, então você está celebrando, você está honrando a vida que Ele te deu em Cristo Jesus, que é a vida espiritual. E a vida eterna, irmão, é quando nós celebramos, é quando nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, quando nós nos preparamos para viver eternamente com Ele, quando nós adoramos a Ele. Sabe por quê, irmão? Porque a adoração tem a ver, deixa eu te falar uma coisa, na eternidade não existe passado, e não existe futuro, só existe presente. Olha, isso é um segredo espiritual, irmão. Isso me ajudou muito na minha ansiedade, quando eu entendi que na eternidade não existe passado e não existe futuro. Ou as coisas são ou elas não são. É sim ou não. Entende? Por isso que Deus, Ele fala, eu sou o que sou. Nós precisamos entender o nosso tempo como passado, presente e futuro, mas a eternidade as coisas não funcionam assim. E toda vez que nós adoramos a Deus assim, fala assim: te adorarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Você não está falando que você vai adorar, você está falando que a eternidade inteira você vai adorar. Não é uma ação no futuro, é uma ação eterna. Entende, irmão? Toda vez que nós adoramos, nós estamos conectados à eternidade de Deus. E Ele não te chamou, Ele não me chamou para essa terra. Nós temos um propósito, uma missão aqui, mas nós não somos daqui. Quem é do céu? E quem quer ir para lá com Ele? O terceiro aspecto, irmão, da vida,
é celebrar a vida eterna. E nós fazemos isso quando nós adoramos a Ele, nós fazemos isso quando nós celebramos a vida aqui. Quando nós congregamos, irmão, nós estamos celebrando a vida eterna. Isso é um ensaio do que vai ser na glória, irmão. Não há nada que se aproxime mais daquilo que nós vamos viver na glória do que a comunhão dos santos. É impossível alguém salvo, escute o que eu vou falar, é impossível alguém salvo não congregar. É impossível alguém que se identifica salvo, que reconhece a salvação de Deus, não estar na comunhão da igreja. Tem gente que acha que pode viver o evangelho de casa, sozinho. Eu não sei para qual céu essa pessoa vai, irmão, porque para onde eu vou, a palavra diz que nós cantaremos juntos, santo, santo, santo é o Senhor. Se você não está preparado para viver em comunidade, no corpo, conectado ao corpo de Cristo, irmão, então você não consegue celebrar a vida eterna, não consegue celebrar a glória para onde nós iremos. Mas Deus te chamou para celebrar a vida eterna, amém? E para encerrar, eu quero ler Apocalipse 21. E eu quero já te convidar para ficar de pé, que nós já vamos orar. Repete comigo assim, para gravar no seu coração. Fala assim: o fôlego de vida tem relação com o meu propósito. A vida espiritual tem relação com a minha identidade. E a vida eterna tem relação com o meu destino. Sabe uma palavra que conforta o meu coração, e tenho certeza que vai confortar o seu coração. Apocalipse 21, versículo 1. Se você puder, acompanhe comigo. Apocalipse 21, versículo 1. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, e o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ei, tem um destino novo para mim e para você, um novo céu, uma nova terra, aonde nós habitaremos com o nosso Deus, aonde Ele estará no nosso meio. É este o lugar aonde Ele quer nos levar. É essa vida que eu e você, nós precisamos celebrar. Viva intensamente o seu propósito, viva intensamente o fôlego de vida que está sobre você. Mas viva também a sua relação íntima com Deus, a vida que veio através de Jesus na cruz. E não deixe de criar no teu coração uma expectativa de um dia viver com o Senhor teu Deus. Porque um dia não haverá mais fôlego de vida. Um dia você não vai precisar mais orar, irmão. Um dia você não vai precisar mais ir no secreto, porque você vai viver no secreto com Ele. Entenda, esse tempo é um tempo que nós precisamos aproveitar. O fôlego de vida que nós temos e a nossa relação com Deus, para um dia vivermos e celebrarmos a vida. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando eu estava lendo esse texto, eu senti tão forte a presença de Deus dentro da minha casa.
E Deus me falou algo no meu ouvido de uma forma tão linda. A gente que é pai e pai de crianças pequenas, a gente está sempre, em casa sempre tem desenho, né? E todos os desenhos, ou a maioria deles, das historinhas, terminam como? E foram... Aí Deus falou assim, essa é a única história que verdadeiramente eles vão ser felizes para sempre. Tem outro, irmão. Deixa eu te falar. Você já sabe o final. A gente precisa celebrar porque nós já sabemos o final. Nós já sabemos o que vai acontecer comigo, com você, irmão. Está aqui. É a única história que nós vamos ser felizes para sempre. Você pode achar em qualquer outro lugar. Essa frase não tem efeito. O único lugar que conta uma história que de fato seremos felizes para sempre está aqui na palavra de Deus. E isso não é o pastor Alex que está te falando, te prometendo, é a palavra de Deus. Amém? Que você saia dessa noite aqui e que essa palavra confronte o teu coração. Que Deus e o Espírito Santo possa falar com você de uma forma mais profunda ainda, no teu particular. Porque o que a gente faz aqui é só compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no nosso coração. Mas eu sei que Deus tem muito mais para falar no teu coração em particular. Eu não sei, talvez, se você não tem vivido o fôlego de vida da maneira que Deus quer. Talvez o lugar secreto, a intimidade com Deus, como Deus quer. Talvez você nem tenha certeza da tua salvação. Porque muitas vezes, se a gente não está conectado com Deus, a gente começa a ter incerteza, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus quer nos alinhar a viver o nosso fôlego de vida, o nosso propósito todos os dias, a estar conectados com Ele e receber a vida que há em Cristo sobre nós e ter a esperança da vida eterna. Porque a única coisa que Ele nos prometeu, irmãos, é a vida eterna. Nós lemos isso aqui. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa noite. E eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Que um tempo novo venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. Um tempo de celebrar o fôlego de vida. Um tempo de celebrar o lugar secreto. E um tempo de celebrar a vida eterna. O tempo na qual o Senhor nos levará, porque um dia Ele virá nos buscar. Ou nós iremos, ou Ele vai nos buscar. E vai nos levar para um lugar onde não tem mais dor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, nessa noite. A celebrar a vida em 3 aspectos diferentes, Pai. A celebrar o fôlego quando nós levantamos, quando nós acordamos os nossos dias. A celebrar, Pai, a Tua presença. A celebrar, Senhor, a vida que Jesus nos entregou através da cruz do Calvário. E a celebrar, Senhor, o nosso destino eterno, para onde nós iremos um dia morar com o Senhor, Pai. E a Tua promessa para as nossas vidas, que o Senhor nos daria a vida eterna. Que nós não somos deste lugar, nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. O Senhor nos criou na eternidade e para a eternidade. E nos ensina, Pai, a honrar o Senhor por esses 3 aspectos da vida. E a celebrar o Senhor por esses 3 aspectos da vida. E se há alguém aqui que tem vivido, Senhor, um momento de dificuldade na sua vida, a esse respeito de não conseguir ter a alegria, Senhor, do fôlego de vida, ter a alegria, Senhor, da conexão contigo e ter a alegria da salvação, que o Senhor possa tocar nos corações nessa noite, que essa palavra, Pai, se estenda para as famílias, Pai, que o Senhor possa alcançar as famílias nessa noite. É o que nós declaramos, Pai, nós cremos, Pai, e nós profetizamos para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida. E olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu profetizo sobre você vida, o sopro de Deus, a vida de Cristo e a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.